Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui nesse domingo, dia 14 de junho, para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Nesse domingo, dia do Senhor, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 38 e capítulo 10, versículo de 1 a 8. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nesse domingo, nessa semana que está começando hoje. O Evangelho de hoje nos mostra um dos momentos mais emocionantes do coração de Jesus. Antes de Jesus falar, de enviar, de realizar milagres, antes de escolher os apóstolos, Jesus faz algo que muda tudo. Jesus olha. O Evangelho diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha. E o que Jesus vê? Ele vê pessoas cansadas, pessoas abatidas, perdidas, pessoas tentando sobreviver, pessoas carregando pesos invisíveis, pessoas que continuavam andando por fora, mas estavam desmoronando por dentro. E talvez essa seja a primeira razão pela qual esse evangelho toca tão profundamente o nosso coração. Porque 2000 anos se passaram, as multidões continuam as mesmas. Hoje também existem multidões cansadas, multidões abatidas, perdidas, e talvez você seja uma delas. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem enquanto carrega preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado de lutar, de resolver problemas, de carregar responsabilidades. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo, de sorrir quando a alma está chorando. Talvez você esteja vivendo exatamente aquilo que Jesus enxergou naquele dia, porque o cansaço mais perigoso não é o físico. O cansaço mais perigoso é o cansaço da alma. É quando a pessoa acorda sem entusiasmo, quando ela perde a esperança, quando rezar já não faz sentido, então vai rezando assim sem sentir nada. Quando trabalhar já não tem aquele propósito.
Quando a pessoa continua caminhando, mas já não sabe para onde está indo. E o detalhe mais bonito desse evangelho é que Jesus não olha para aquelas multidões com irritação. Ele não olha com julgamento, não olha com indiferença. O evangelho diz que Jesus se compadece. A palavra original usada aqui, ela fala de uma compaixão tão profunda que parece mexer as entranhas. É uma dor que nasce do amor. Jesus sofre por amar. Jesus sente porque Ele ama. Jesus olha para as pessoas quebradas e o seu coração se move, e isso significa que hoje, nesse momento, Jesus também olha para você. E Jesus não vê apenas os que os outros estão vendo, Ele vê o peso que você carrega. Jesus vê as lágrimas que você esconde. Jesus vê as preocupações que você não compartilha. Jesus vê os medos que você tenta disfarçar. Ele vê a luta silenciosa que acontece dentro de você e Ele não fica indiferente. O coração de Cristo continua se movendo de compaixão. Talvez alguém tenha passado muito tempo acreditando que Deus está distante, que Deus não percebe, que Ele não entende, que Deus não se importa, mas esse evangelho destrói essa mentira. Porque o evangelho diz que Jesus vê, que Jesus sente, que Jesus se compadece, que Jesus ama. Então Jesus faz uma afirmação que parece simples, mas é profundamente atual. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitas vezes nós ouvimos essa frase pensando apenas em padres, missionários, em religiosos, mas hoje eu quero que você escute isso de outra forma. Jesus está dizendo que existe muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de esperança, precisando ser escutada, muita gente precisando de oração, precisando de amor, precisando reencontrar Deus. A colheita é enorme, os feridos são muitos, os desesperançados são muitos, mas os trabalhadores são poucos. E aqui existe uma pergunta que precisa entrar no seu coração. Quem foi enviado para alcançar essas pessoas? Quem? E a resposta é muito simples. Foram nós. Porque logo depois de falar da multidão cansada, Jesus chama os discípulos. Eu preciso que você perceba a sequência. Jesus vê a dor, depois Ele envia as pessoas. Ele vê a necessidade e depois Ele envia as pessoas. Ele vê as feridas e depois Ele envia as pessoas. Porque muitas vezes a resposta do coração de alguém não cai do céu. Ela chega através de alguém. Talvez através de uma palavra, de um abraço, talvez através de uma visita, de uma oração, de um gesto simples. Talvez através de você. E aqui está uma das maiores verdades desse evangelho. Você não foi salvo apenas para ser consolado, você foi salvo para consolar. Você não foi curado apenas para viver melhor, você foi curado para ajudar outros a se levantarem. Você não recebeu misericórdia apenas para você, você recebeu misericórdia para se tornar instrumento de misericórdia. E talvez alguém pense, escutando essa palavra, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho nada para oferecer, eu tenho tantos problemas, eu não sei falar, eu não sou santo. Eu quero que você preste atenção para os nomes que aparecem no Evangelho. Pedro, que era impulsivo, Tomé, que era cheio de dúvidas, Mateus, que era um ex-cobrador de impostos, Simão, que era um zelote, Judas, que mais tarde vai trair Jesus. Presta atenção nesses nomes, meus irmãos.
Pedro, Tomé, Mateus, Simão e Judas. Eles não eram perfeitos. Eles não eram extraordinários. Eles não eram super-heróis espirituais. E mesmo assim Jesus os chamou. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Jesus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis, pessoas dispostas, pessoas que aceitem caminhar com Ele. E talvez você esteja esperando se tornar perfeito para servir. Mas Deus está esperando apenas um sim seu. Porque a transformação acontece durante o caminho. E então Jesus os envia dizendo assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. À primeira vista, isso parece algo reservado apenas aos santos. Mas aqui existe uma aplicação profunda para a nossa vida. Quantas pessoas vivem doentes emocionalmente? Quantas pessoas vivem mortas por dentro? Quantas pessoas estão excluídas como os leprosos daquela época? Quantas pessoas vivem aprisionadas por medo, por vício, por culpas, por opressão? Jesus continua enviando discípulos para levar vida onde existe morte. Jesus continua enviando os discípulos para levar esperança onde existe desprezo, para levar luz onde existe escuridão, para levar paz onde existe guerra. E então Jesus termina com uma frase que deveria transformar a nossa vida. De graça recebestes, de graça deveis dar. Essa frase apareceu durante essa semana para nós aqui na meditação do Evangelho. Tudo o que nós temos de melhor veio de Deus. A vida, a fé, o perdão, a misericórdia, as oportunidades, a esperança, o amor, tudo foi recebido. E aquilo que recebemos não pode ficar preso dentro de nós, porque a graça não foi feita para ser armazenada, a graça foi feita para ser compartilhada. E talvez hoje Deus esteja perguntando para você: quem precisa receber através de você aquilo que você recebeu de mim? Quem precisa ouvir uma palavra? Quem precisa de uma oração? Quem precisa de um perdão? Quem precisa de um gesto de amor? Quem precisa de esperança? Quem precisa de você? Porque existe alguém esperando por uma resposta que Deus deseja dar através da sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho de hoje tem 3 lições profundas para nós. 3 feridas que ele vem tocando. A primeira é a ferida do cansaço da alma. E eu preciso te dizer que Jesus vê você. A segunda ferida é a ferida da inutilidade. E eu preciso que você guarde isso no seu coração. Você tem uma missão aqui na Terra. E a terceira é a ferida do egoísmo espiritual. Aquilo que você recebeu precisa ser repartido. Talvez você tenha chegado aqui sentindo cansado, cansada, mas Deus continua olhando para você com compaixão. Talvez você tenha chegado aqui sentindo-se pequeno, mas Deus continua chamando você pelo nome. Talvez você tenha chegado aqui achando que não tem nada para oferecer, mas Deus continua dizendo para você: de graça recebestes, de graça deveis dar. E é por isso que eu te convido a colocar aqui nos comentários
como um gesto de fé. Jesus, faz de mim instrumento da tua compaixão. Jesus, faz de mim instrumento da tua compaixão. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E antes da gente orar, eu te convido, além de colocar aqui nos comentários a frase Jesus, faz de mim instrumento da tua compaixão, eu te convido a colocar aqui nos comentários por quem você quer orar ou por qual causa você quer orar. É pela saúde de alguém ou pela sua? É pela vida financeira? É pelo trabalho? É pelos relacionamentos? Não importa o que você precisa. É pela sua saúde? Não importa o que você está passando. Coloque aqui nos comentários porque nós vamos rezar daqui a pouquinho. Eu te convido também a fazer parte dessa família de oração que está crescendo a cada dia mais. E para isso, basta você clicar nesse símbolozinho, ou melhor, nessa palavra que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você faz parte da nossa família de oração. E todos os dias nós vamos interceder pela sua vida, aqui nas nossas orações. Eu também te convido a fazer um gesto muito simples, mas muito poderoso, a clicar nesse símbolozinho de joinha, de like, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais corações. Amém? E agora que você já digitou, que você já faz parte da nossa família de intercessão, eu convido a todos a fecharem os olhos. Eu convido a reconhecer diante de Jesus as suas fraquezas. Eu te convido a repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes estive cansado, abatido, perdido. Mas também reconheço que a tua compaixão nunca deixou de me alcançar. Obrigado, porque o Senhor me viu quando ninguém me viu. Obrigado porque o Senhor me levantou quando eu não tinha força. E agora eu te peço, Jesus, faz de mim instrumento da tua misericórdia. Que eu não viva apenas para mim mesmo, que eu leve esperança aos cansados, que eu leve consolo aos aflitos, que eu leve luz aos que estão na escuridão, que eu leve amor aos que se sentem abandonados. Continue com seus olhos fechados, continue com a mão sobre o seu coração. Eu quero que você imagine Jesus olhando para você. E Jesus não está olhando para os seus erros, não está olhando para os seus fracassos, para as suas limitações. Jesus está olhando para o seu coração. E Ele olha para você e diz: eu vejo você. Eu reconheço a sua dor. Eu conheço o seu cansaço, mas eu também conheço a sua missão. Fala com Jesus, fala: Jesus, eu me coloco diante de Ti, cansado, abatido, sem força, mas eu estou aqui. Olha para mim com Tua compaixão, cura aquilo que está ferido, levanta aquilo que caiu, fortalece aquilo que enfraqueceu e depois me envia. Porque eu não quero guardar a Tua graça apenas para mim. Eu quero ser instrumento do Teu amor. Eu quero carregar a Tua presença. Eu quero levar esperança onde existe desânimo. Eu quero levar a Tua luz onde existe escuridão. Usa minha vida, Senhor. Mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com a minha história, me usa, Senhor. Continue com seus olhos fechados, porque eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu te apresento agora cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa alcançada por essa oração, cada pessoa inscrita na nossa família de intercessão. Eu te apresento cada pessoa que deixou aqui nos comentários a sua declaração de fé, assim como também eu apresento aquilo que está no coração de cada um. Apresento as aflições, os desejos, anseios, os desafios. Apresenta a saúde, a casa, a família, os filhos, relacionamentos. Eu te apresento, Senhor, cada pedido de intercessão colocado aqui nos comentários. Eu te apresento cada nome, cada história, cada vida. O Senhor conhece os corações cansados, o Senhor conhece os abatidos, os que perderam a esperança. O Senhor conhece aqueles que continuam caminhando, mas estão feridos por dentro. Pai Santo, derrama teu consolo. Visita as almas cansadas. Fortalece os que pensam em desistir. Abraça os que se sentem sozinhos. Derrama paz sobre aqueles que carregam ansiedade. Derrama esperança sobre aqueles que carregam tristeza. Derrama luz sobre aqueles que atravessam noites escuras. Senhor Jesus, nos faz enxergar com teus olhos. Nos livra da indiferença. Nos livra do egoísmo, da cegueira espiritual. Nos dá um coração compassivo, um coração capaz de sentir a dor do outro, um coração disposto a servir, um coração pronto para amar, e envia trabalhadores à tua messe. Mas começa por nós. Faz de nós discípulos missionários. Faz de nós instrumentos da tua misericórdia. Faz de nós respostas para as orações de alguém. Que onde passarmos exista mais amor, mais esperança, mais paz, mais presença de Deus. Faz de nós instrumento da tua compaixão. E é com essa fé que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Jesus cure o teu cansaço, que Jesus fortaleça a tua missão, que Ele te faça experimentar toda a sua compaixão e que Ele transforme a tua vida em instrumento de esperança para muitas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você e guarda isso no fundo do seu coração. Jesus viu a multidão cansada e se compadeceu. Então, Jesus olha para você com esse mesmo amor. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.